seguir algo ao qual não entendemos a base. Imagine você surgir na sua cidade, alguém falando sobre um estilo de vida novo, baseado em nada, nos achismos e nas vontades daquela pessoa. Isso é o que mais acontece na atualidade. Algumas pessoas que baseiam sua fé em outras pessoas falhas, em arrogâncias, em soberbas, e chamam isso de cristianismo. Sabe, é interessante que a igreja cristã, antes de ter o nome cristianismo, era chamado de a igreja do caminho. Olha que legal isso. Porque ainda não tinha-se esse entendimento, porque Jesus andava pelos caminhos, indo, voltando, viajando. E a igreja do caminho ficou muito conhecida por ser uma igreja que estava sempre em movimento, uma igreja que nunca estava parada. Anos depois, começa a igreja, muitos anos depois, começa a igreja católica. E a igreja católica, a religião católica, não é a religião cristã. O cristianismo são aquelas pessoas que seguem o ensinamento de Jesus, o Cristo. Porque a palavra cristianismo vem de Cristo. E para você ser um cristão, você tem que viver os ensinamentos de Jesus. Existe a igreja luterana, a igreja que segue os ensinamentos de Martinho Lutero. Por mais que os ensinamentos de Martinho Lutero tenham a base no cristianismo, ela não pode ser considerada uma igreja cristã, porque ela está seguindo os ensinamentos com base, digamos, baseado no entendimento de Lutero. Não é o entendimento puro de Jesus. É o entendimento, digamos, contaminado. Existe a igreja mariana, de pessoas que seguem a forma de viver de Maria. A igreja franciscana da mesma forma. Eu me considero cristão e isso gera muito problema. Ah, Luan, você falou do católico. O católico, ele segue as regras do catolicismo, que é diferente das regras do cristianismo de Cristo. Esse é o maior problema do embate do católico com o cristão. Porque o católico, por exemplo, ele tem imagens. Mesmo que a Bíblia, que é a base do cristianismo, diga que é proibido por Deus ter imagens. A Igreja Católica acredita, por exemplo, que os santos são intermediadores de nós com Deus, sendo que a Bíblia afirma que o único intermediador entre o homem e Deus é Jesus. Então você consegue entender que cada segmento ele acredita em algo particular e baseado nas crenças dele. Por exemplo, quando Martinho Lutero começou a questionar a Igreja Católica sobre algumas coisas, Martinho Lutero, para quem não sabe, era um monge católico. E ele começou a ver que algumas práticas da Igreja Católica não casavam com práticas bíblicas. E ele começou a questionar e quando ele foi procurar as pessoas que não deram ouvido, ele levou as 5 solas. Uma das solas era que só a fé salva.
De onde Martim Lutero tirou isso? Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, crer que Jesus é o Filho de Deus é o caminho para a salvação, não tem outro. Não tem como você comprar a salvação ou merecer. A Bíblia vai dizer que a salvação é favor imerecido. É isso mesmo. Você ganha sem merecer. E o cristianismo tem uma base, assim como tudo tem uma base. Eu falei das igrejas. A Igreja Católica tem as crenças dela. A segunda sola de Lutero é somente a palavra. Não existe nada maior do que a palavra. A minha opinião não é maior que a palavra. As minhas vontades, os meus medos não é maior que a palavra. A palavra de Deus é pronta e acabou. Se Deus aprova, está aprovado. Se a palavra de Deus condena, está condenado. Não tem porém, não tem atualizar, não existe. Nesse entendimento, eu quero trazer a base do cristianismo e desmistificar tudo que vem sido confundido na mente das pessoas há séculos e séculos. Você vem comigo? Então vamos lá. Se você gosta dessa proposta de vídeo, de estudar a Bíblia, entender a história da palavra de Deus, entender como aplicá-la na sua vida, eu já te convido a deixar um like nesse vídeo. Eu sou o Luan e Deus me dá a honra e o privilégio de compartilhar a palavra dele aqui no YouTube com todos os meus irmãos. Eu fico grato a Deus pela sua vida, mas eu quero te pedir um favor, porque precisamos alcançar mais pessoas. Deixa o like nesse vídeo e se edificar a sua casa, a sua vida, você compartilha nos grupos da família, nas suas redes sociais, como você achar melhor. Tá bom? Vamos lá. Para mim, na verdade para mim não, a base do cristianismo e a base de toda confusão está no mesmo versículo. Então eu quero ler com você, e vai aparecer na sua tela aí, o livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim, ó, leia comigo. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Se você não entende nada da Bíblia ou por algum motivo você não teve a oportunidade ainda de mergulhar na Bíblia, Jeremias, Elias foram profetas muito importantes na história do povo judeu. Elias era o homem que orava e descia fogo do céu. Jeremias foi o homem que tentou evitar um dos maiores juízos que Israel já viveu. E o povo tinha eles em grande conta. João Batista foi o profeta em que o Senhor enviou para dar início ao ministério de Jesus. Então são homens relevantes dentro da sociedade judaica. Amém? E Jesus continua aqui no versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem dizem que eu sou? Vai começar a confusão agora. Versículo 16. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Presta atenção comigo aqui, pelo amor de Deus. A Igreja Católica, e eu vou falar diretamente pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica foi a primeira igreja que disseminou o Evangelho pelo mundo. Só que, como eu disse antes, a Igreja Católica, ela tem as bases e os entendimentos dela, por mais que sejam contraditórios aos da Bíblia, como eu dei o exemplo das imagens e dos santos. E a Igreja Católica, ela ensina há séculos que Pedro foi o primeiro Papa.
Agora, pensa comigo, eu vou fazer essa pesquisa agora. Quando a Igreja Católica começou? Vou perguntar ao doutor Google. Vamos lá. A Igreja Católica, que pertence a essa religião, influenciando o mundo da Era Antiga, da Idade Média, quando se tornou instituição 392 depois de Cristo. Ou seja, a Igreja Católica passou a existir 392 anos, ou seja, quase 400 anos depois de Cristo. E ela disse que Pedro, que na época que ela começou a existir, foi o primeiro Papa. Faz sentido para dizer para você? Como vai existir o líder de uma instituição que vai existir daqui a 400 anos? É como dizer assim, ó, eu sou o líder da FF Telecom, por exemplo. Mas a FF Telecom só vai existir daqui a 400 anos, mas eu sou o líder hoje, tá, gente? Vocês me respeitam aí que eu sou o líder de uma empresa que vai ser a maior empresa do mundo daqui a 400 anos. Faz sentido na sua cabeça isso? Na minha não faz sentido. Então, o primeiro entendimento equivocado é que Pedro foi o primeiro Papa. Ele não foi. Não existia Papa. Só existiria Papa 400 anos ali à frente. Segunda coisa. Versículo 17. Jesus disse, que grande privilégio você teve, tá? Versículo 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é o entendimento que a Igreja Católica tem? Que Jesus agora está estabelecendo Pedro como a base da igreja, a base do cristianismo. Agora, alguns versículos à frente, aqui, Jesus vai chamar Pedro de Satanás. Jesus vai chegar aquele momento em que Jesus quer voltar para Jerusalém, pois a morte de Jesus está para acontecer, a crucificação. E Jesus vai falar que vai, e Pedro vai falar que não vai deixar ele ir. E Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás. Pedro é o mesmo cara que alguns dias depois vai negar Jesus 3 vezes. Como ter uma fé, uma religião ou um estilo de vida, seja a forma que você chamar, baseada em uma pessoa tão falha? No mundo espiritual, para que os nossos pecados, porque quando Jesus ele foi crucificado na cruz, foi pelo meu pecado e pelo seu pecado. Como no mundo espiritual, para Jesus ser crucificado, para que eu e você tivéssemos chance de ser salvos, de orar e de buscar a Deus, para que isso acontecesse, Jesus teve que ser perfeito, inerrante, sem pecados, limpo. Mas, para ser a base da igreja dele na terra, você pode ser alguém mentiroso, porque a partir do momento que as pessoas falam que Pedro conhecia Jesus e Pedro nega 3 vezes, ele mentiu 3 vezes. Então você pode ser mentiroso e você pode ser uma pessoa influenciada diretamente por Satanás, porque naquele momento Pedro estava se colocando como um impedidor do cumprimento do propósito de Jesus na terra, que era morrer na cruz para que eu e você tivéssemos uma chance. Eu não sei se isso faz sentido na sua cabeça, na minha não faz. Agora, Luan, qual o entendimento correto? Vou te dar agora. Vamos para a Bíblia de novo. Vou te dar agora o entendimento correto. Olha só o que é que a Bíblia diz no versículo 16. Olha só. Simão Pedro respondeu. Agora, olha a resposta de Jesus no versículo 17. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Agora Jesus vai dar uma alcunha diferente para Pedro, porque o nome de Pedro é Simão. Mas Jesus vai mudar isso, vai tirar o nome Simão.
e agora vai ficar só Pedro. Agora eu digo que você é Pedro. Você não é mais Simão. Agora você é só Pedro. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Ei, olhe pra mim. Você agora é só Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? Essa aqui, ó. Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. A base do cristianismo é que o homem fiel, um homem honesto, inerrante, perfeito, amoroso, que fez milagre, pregou a verdade, falou a palavra, este homem é o Filho de Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a base do cristianismo. Sabe por quê, queridos? Olha pra mim aqui o que eu vou te falar agora, com todo o amor e o carinho. Eu sei que tem alguns irmãos católicos que talvez estão assistindo isso, está super chateado comigo. Mas a base é algo que não pode ser tirado. A base é algo que é impossível de ser tirado. Quer um exemplo? Se você tirar a base de uma casa, fisicamente a casa cai. Amém? Mas se você tirar o telhado, a casa continua de pé. Agora, se a gente tira Pedro da história do cristianismo, o que é que acontece? Nada. Tudo continua normal. A vida segue. Agora, se você tira Jesus do cristianismo, meu irmão, perde totalmente o sentido. O cristianismo sem o Cristo não existe. Amém? Eu tenho um lema: quem é informado não é enganado. E agora você recebeu informações para mudar a sua história. Essa é a sua chance de não permitir mais que você seja enganado, iludido, dilumbreado, confundido. Meu irmão, você é alguém importante perante Deus. Não permita mais ser enganado. Amém? Ó, vamos começar a série A Base de Tudo. E vamos falar sobre a base do cristianismo. A principal base é Jesus. E ele usou Paulo para transformar, para trazer a doutrina do céu para a terra. E é essa que vamos estudar. Amém? Vai estar aparecendo aqui os vídeos, conteúdos para você interagir com o nosso canal. Tem muito estudo bíblico. Eu sempre recomendo aqui o estudo que fizemos do livro de Joel, o devocional Sonhos e Visões. 5 vídeos assim vai impactar a sua vida. E sempre recomendo também o devocional Reis e Sacerdotes. Tá bom? Clica aí. Aproveita, paz. Só pra te adorar, quero